E aí, rapaziada? Ó, eu de novo, hein? Ó, vou começar só... Eu vou falar de coisa séria. Mas é que toda vez que eu vejo essa roupa bonita que eu tô, eu lembro do Augusto. E aí, Augusto, São Bernardo do Campo, C Street. O Augusto que deu esse kit aqui pro Cascão. Uma humildade, humano. Pediu pra me levar o Zequinha lá, falou que as portas tá abertas. Deu camisa pro Samuel. Então tem que agradecer as pessoas que são do bem. Mas o objetivo desse vídeo é... Vocês viram como que é as coisas? Ó, a Bíblia fala assim, ó: o mal por si só se destrói. O mal por si só se destrói. Então, aí outro fala: traduz aí, Cascão. Vou traduzir. Vocês viram? Hoje eu vi aquele Sérgio Moro. Eu vi esse Sérgio Moro dando entrevista. O cara parecia que não tinha espírito no corpo. Parecia que o cara não tinha espírito no corpo. O cara tava com a cara de vazio. Ó, quem tem no mínimo 40 anos e tem uma cabeça social, uma consciência social lúcida, não tô falando quem fica em baile muito louco, bebendo e curtindo. Tô falando um cara que é pai de família, que vive, que tem uma consciência social lúcida, que trabalha. Vai lembrar, ó, o que aconteceu com esse Sérgio Moro agora foi a mesma coisa que aconteceu com o Kassab. É o que eu venho falando pra vocês há tempos. A política é esse mundo dos senhores do mundo, que quer mandar no mundo, o rei do mundo, que é o diabo, para não falar, né, para não ficar dando glória pro diabo. Eles sempre fazem isso. Ó, eles levantam um personagem, todo mundo fica de olho nesse personagem. Esse personagem que eles levantam se torna ilustre, vira uma pessoa ilustre na sociedade. Pera aí que eu vou pôr o telefone aqui, que não precisa ficar se matando. Ó, aí esse personagem deles vira uma pessoa ilustre na sociedade e depois eles mesmo envergonham e derrubam. Eu vou dar um exemplo. Quem tem 40 anos, 30, vai lembrar. Vocês se lembram do tal de Kassab? Do nada ninguém via falar o nome desse Kassab. Aí do nada apareceu esse Kassab. A nova ordem mundial levantou o Kassab. Aí o Kassab foi prefeito de São Paulo, já começou a fazer a cena. Aí o que os caras fez pro Kassab? Pra falar que, pra alavancar o nome dele, falaram que ele criou o Controlar. Quem não lembra dessa roubadinha do Controlar? Que pra você licenciar seu carro, você tinha que passar o seu carro no Controlar. Eu quase saí na mão com o cara do Controlar. Eu tinha uma CG na época. Ó, pra você ver quanto tempo faz. Tem no mínimo uns 16, 17, eu tô 21 anos na rua, 18 anos. Ó, a minha CG era zero. Eu fui levar a minha CG lá, o cara reprovou. Mas minha moto não tinha nada, é zero. Eu falei pra ele: peraí, então quer dizer que a moto que saiu da fábrica tá com defeito? Mas não é. Visava dinheiro. E aí, vocês viram uma coisa? Vou chegar no ponto que eu quero chegar. Vocês viram que logo depois a própria mídia taxou o Kassab de que ele vacilou, que ele deu mancada, e começou a escrachar o Kassab como pilantra. Pilantra na linguagem deles, como mau político, mau caráter. Vocês viram isso? É a mesma coisa que aconteceu com o Sérgio Moro. O que fizeram com o Sérgio Moro? Levantaram ele como o super-herói, certo? Ah, esse aqui é o super-herói, prendeu todos os corruptos. E agora, o que fizeram com o Sérgio Moro? Ele mesmo tá voltando de lá envergonhado. Eu vou voltar pra minha jurisdição. Entendeu? E esse monte de inimigo que ele arrumou, esse monte de político que ele prendeu, que todos roubam, todo mundo sabe, mas ele prendeu só uma camada. Ele prendeu uma camada que era os contra a camada que ele também faz parte, porque todos eles são mafiosos. Porém, o Sérgio Moro, junto com a corja dele, prendeu os mafiosos que não estavam no poder. Porque os mafiosos que estão no poder, Bolsonaro, os filhos, a milícia que mata pra eles, esses aí ele não prendeu. Por quê?
Porque como que você vai prender os a favor? Você tem que prender os contra. E agora, alguma coisa aconteceu entre ele e a família miliciana. Alguma coisa ele fez que a família dos milico não gostou. E aí o que fizeram com ele? Entraram num consenso, né? Entrou num consenso lá pra ele sair. E aí ele vai lá dar uma entrevista todo humilde. Quando ele tava prendendo os caras, prendendo os mafiosos, prendendo até os ladrão de nome, ele dava entrevista assim, ó. Não, que o Brasil, ele era o dono da solução. Ele era o dono da solução. Hoje, nessa entrevista que eu vi ele já tá com cara de problema. Ele já não tem mais cara de solução. Ele tá com cara de problema. Aí eu volto a falar pra você o que tá na Bíblia. O mal, por si só, se destrói. Porque não existe homem poderoso. Não existe homem poderoso. Homem poderoso, o homem, quando ele reconhece o poder, é quando ele esquece que ele é grande e ele dá essa grandeza para Deus. Abraão, o Rony falou sobre Abraão esses dias. Deus falou para Abraão: sai da tua parentela e aonde fores eu o abençoarei. Entendeu? E mesmo assim Abraão se fez pequeno, foi cuidar do povo. Abraão foi o herói do povo. Ele não foi herói de si mesmo e do seu ego. Moisés, Deus fez ele grande. Ele viu Deus no monte indo orar. Mesmo assim Moisés perdeu a vida como? Ajudando o povo, lutando pelo povo. Jesus, grande, se fez grande e morreu fazendo o quê? Doando sua vida para o povo. Só que no mundo desses caras, no mundo dos senhores do mundo, que mandam no mundo, não existe ajudar o povo. Eles querem ser grandes para disputar entre si a grandeza. E aí é aonde volta na primeira parte que eu falei da Bíblia. Aí termina como? O mal por si só se destrói. O mal por si só se destrói. Por quê? Porque é o mal querendo se sobressair em cima do mal. E aí o que vai acontecer agora? A vaga do Moro, eles vão trazer um novo super-herói pro Brasil. Um novo super-herói. Porque esse super-herói que tava lá, que a sociedade inteira tava colocando ele como a pessoa mais importante do Brasil, recebendo até premiação do mundo, fora do país, em revistas, esse já não é mais, já não tem valor. Já foi descartado. Porque na política e no mal, o ser humano é descartável. Isso acontece em todas as camadas, igual ladrão. Ó, quando eu era ladrão, que eu saí na televisão, a televisão falou que eu era o assaltante de banco, um dos maiores assaltantes de banco de São Paulo. Assim como falaram de todos os outros, até um monte de amigo meu. Todo mundo que entra em cana, nenhum BO que vem televisão, igual o meu que teve que pegar refém para não morrer, que é a minha música Terceira Opção. Eu, grudado com o refém, comecei a raciocinar os motivos que fizeram eu no crime ingressar. Então, quando você faz isso, nenhum crime contra patrimônio, a televisão te taxa como o maior. É igual o Moro. O Moro era o maior. O Mandetta tava virando artista. Era o maior o Mandetta. O maior ministro da saúde. Ele tinha solução para tudo. Igual o Moro tinha pra justiça. Tinha projeto para mudar a Constituição, para mudar a lei. O que será que aconteceu com ele e com a família dos milico? Hã? O que será? O que os filhos do Bolsonaro viu nele que mandou o pai mandar ele embora? O que será? Alguma coisa tem que eu e você não vai saber nunca, né? Agora a mídia sensacionalista vai trabalhar de um jeito para que sua cabeça esqueça esse acontecimento o mais rápido possível. O que eles vão fazer? Vão criar uma nova notícia que vai virar notícia, que é pra tampar os com a peneira. Aí o novo cara que entrar lá, que for aprovado pelo filho do presidente, né? Que é eles que mandam. Aí começam a divulgar ele como um novo herói seu e meu.
meu entre aspas, né? Porque eu sempre falo, a política não me alcança. Não me alcança. Por quê? É igual... Epa! Você tá meio mole, tá igual o Bolsonaro, tá mole. Ó, a política não me alcança. É igual um curso que eu tô criando, que eu pretendo ministrar via internet. Eu vou ministrar nesse curso com a sabedoria e o conhecimento que eu adquiri na faculdade, como que eu fiz para pôr isso em prática para a política não me atingir. Que é o que eu falo em outras palavras. Andar todo dia de Havaiana. E eu vou mostrar, não é bafo. Ó. Ó. Todo dia andar de Havaiana. Sem deixar as tramóias do sistema te alcançar. Porém, todo cidadão, ele tem que ter direitos e deveres. Então é isso que eu vou te ensinar no curso. A você exercer o seu direito e cumprir os seus deveres, sem as outras cargas sociais te atingir. Só que aí, eu já vou falar antes. Eu só te aconselho fazer o curso se você não tiver o coração voltado para a vaidade. Se você tiver o coração voltado para a vaidade, não vai adiantar. Ó, papo reto. Eu ando bem arrumado, tal, porque eu sou artista. Os caras me dão as roupas, né? Igual o Augusto. A Adriana me apresentou o Augusto. A Adriana me levou lá e falou: você tem que conhecer o Augusto. Cara, servo de Deus. E aí ele me deu só roupa bonita, original. Não gastei, se eu fosse gastar era mais de R$1.000. Eu não gasto, mentira. Se o Augusto esperar eu comprar R$1.000 de roupa lá, desculpa, meu irmão, não vai pra igreja, mas você vai fechar a sua loja. Sou sincero, não vou comprar. Mas como eu sou artista e tenho uma visibilidade, eu ajudo ele. E ele, só que ele nem pediu. Ele falou pra Adriana: traz ele aí, traz o Zequinha, traz o Samuquinha. Ele não pediu, mas eu não consigo, né, cara? Eu fiz vídeo pra ele e tô citando ele aqui. Então, voltando, pra você fazer o curso, você tem que estar desprendido de vaidade. Como eu falei, se eu não tivesse ganhado, eu estaria usando uma camisa do avesso, que eu usava na cadeia e era feliz. Eu não ligo pra nada, eu uso do avesso, rasgada, ponto. O que importa é a higiene. Eu não ligo, não quero saber. Não quero saber de nada, tô feliz. Então, cuidado. Ó, o país tá entrando na fase mais perigosa. Presta atenção. Uma coisa é esses políticos que representam a elite, a gente saber que declaradamente eles são em guerra com nós, com a periferia. E aí o que eles fazem? Eles pegam o braço da repressão, que é a polícia, pagam o salário para a polícia, e o polícia é o nosso próprio conterrâneo da favela, e a elite consegue manipular os polícia oprimir nós, pra gente não andar muito onde tem os ricos, a não ser que você esteja trabalhando. Perceba pra você ver, se você estiver no rolê, numa rua que só tem mansão no Morumbi, nos Jardins, os caras vão te enquadrar. Aí se você fala: não, eu sou jardineiro da casa número tal, beleza. Aí você, se você for jardineiro dessa casa, beleza, você é jardineiro. Se você não estiver fazendo nada lá, os caras vão embaçar na sua. Peraí, opa, mas o que você tá fazendo aqui? Você não trabalha, não faz nada aqui. E se tiver uma passagenzinha igual eu, de assalto, acabou, fi. Então, os caras, isso é a primeira guerra que já é instituída. Essa guerra já está instalada, que é a guerra entre a burguesia contra a gente da periferia. Que, em contrapartida, essa guerra, o que ela gera? Ela gera na periferia, o seu pai, o meu pai, a minha mãe, a sua mãe, não tem a mente revolucionária. Então, essa guerra, os nossos pais nem enxergam. Por quê? Porque igual minha mãe era uma empregada doméstica que trabalhava para os ricos, então ela via os ricos com bons olhos. Porque, querendo ou não, a patroa dela, para ela, era boa. Minha mãe não tinha o instinto de revolução. Então a patroa dela era a melhor pessoa para ela, porque pagava o salário para ela alimentar a gente. Mas para mim,
que vivia na rua e sofria o reflexo maior, minha mãe não tinha tempo nem de viver. Meu pai acordava para trabalhar, chegava cansado para dormir, para cuidar de nós, 7 filhos. Mas para mim, que não trabalhava e vivia a rua, o reflexo dessa guerra entre burguesia contra nós já era grande. Por quê? Porque na escola eu me destacava. E aí é fácil de você notar. A cocaína, quem vende na favela é o favelado. Mas quem tem avião para trazer ela até o Brasil? Não é o favelado, né? É alguém. Quantas notícias você já assistiu na televisão de filho de político, avião de político entrar em cana carregado de cocaína e a notícia sumir? Na minha música nova eu falo isso. Os traficantes de verdade mandam de avião. Os traficantes de favela estão na detenção. Qual é o crime que mais mata? Eu que vou dizer. Se é os contra patrimônio ou contra você. Ó o que eu pergunto. Senhor político, senhor sociedade, empresário, qual é o crime que mais mata? É o contra patrimônio? Quando eu falo crime contra patrimônio, é roubo a banco, roubo de carro, patrimônio. Por isso que tem DEIC, Delegacia de Investigação contra Patrimônio. Ou é o crime que contra você? Quando eu falo contra você, é contra a pessoa humana. Por quê? Qual é o crime que gera mais o dano? Que o dano é maior? É quando você vai lá e rouba um banco, que rouba um dinheiro que é papel dos ricos? Ou é quando alguém da política, não vou falar governador, nem não vou estipular nome, quando é alguém que representa o poder público, desvia bilhões, bilhões da saúde, entendeu não? Sem contar que quem tem avião para trazer cocaína é eles. Aí o que eles fazem? Eu tava falando que a minha mãe não via com esse ângulo que eu tô mostrando. Então vamos lá. Pra minha mãe, o burguês é o burguês que paga o salário dela para cuidar dos filhos. Pra mim, o burguês é o cara. O burguês é o cara que, junto com a corja dele, rouba milhões, manda cocaína para as periferias, e o favelado, o periférico, em contrapartida, não quer morrer de fome e tem apetite, aí ele vira ladrão. É como se fosse uma devolução, uma devolutiva. Você rouba o dinheiro que era para fazer benfeitoria para nós, pra gente se alimentar, tem uma possibilidade a mais de não passar veneno, e aí a gente passa veneno. O veneno incomoda o ser, e o ser olha pra você e te transforma no inimigo. Por quê? Porque é lá que tá o dinheiro. É claro que hoje em dia o crime banalizou. O periférico tá roubando o próprio periférico. Mas no meu tempo não. No meu tempo era assim, a elite oprimia o povo pobre. Os caras que era mente pensante, que era povo pobre, montavam uma quadrilha de rouba-banco e ia mostrar pra elite: beleza, você tá oprimindo? Não tem problema, nós vamos salvar nossa família com a nossa coragem. Então, eu puxei esse tema porque eu tava falando que a guerra que tá acontecendo hoje é pior do que essa guerra que eu citei. Entre a elite ser criminosa, a elite boicotar o dinheiro que é da benfeitoria do povo, e o povo devolver com o reflexo do povo assaltando e fazendo crime contra patrimônio. Só que a guerra que o Brasil tá passando agora, rapaziada, é um pouco perigosa para nós. Por quê? Porque é guerra entre eles, é guerra de poder. E o brasileiro pobre já provou que é gado. O brasileiro pobre, trabalhador, já mostrou para eles mais do que nunca que é gado. Vocês viram que eles soltaram esse Covid aí, esse vírus criado por eles. Ele soltou e começou todas as televisões massificar para ficar em casa. Tem gente que nem saiu de casa, tá em depressão, nem saindo. Como eu falei, eu continuei minha vida. Tô na estrada. Pode ver que eu só faço vídeo na estrada. Tô voltando de Boituva para São Paulo. Um monte de gente ficou em casa. Então eles sabem que o nosso povo é gado. O que falar eles aceitam. Então imagina, é a guerra entre eles. É guerra de gigante, de poder. Os caras que mandam no mundo, que eles matam e morrem por poder, eles estão em guerra entre eles. Imagina o reflexo que vai acarretar na gente. Por que vai acarretar na gente? Porque o nosso povo, como eu falei, é gado. Só enxerga assim, é cego. E aí, quando eu fico brigando pro povo ler Teoria Geral do Estado, Ciências Políticas, para aprender a fazer política, é por isso. Porque o povo, como é gado,
O povo não sabe o que é política. Se soubesse, ia estar revoltado igual eu, porque a guerra entre eles vai refletir no nosso povo. Mas o povo não. Como eles lá, eles são inteligentes, viu? Não pensam que eles são bobos. Como eles sabem que o povo é gado, e o povo que segue o Lula, segue o Lula. O que segue a Dilma, segue a Dilma e o Lula. O que segue o Bolsonaro, segue o Bolsonaro e o Fernando Henrique Cardoso, que é a elite. Eles sabem que tem essa divisão. Então, imagina você. Eles têm o poder na mão. Eles sabem que tem essa divisão. Então, eles estão degradando entre eles. O reflexo em você vai ser, sabe qual? Pesado. Por quê? Porque os empresários que fecham com a quadrilha do Dória, os empresários que fecham com a quadrilha do Bolsonaro, enquanto eles estiverem em guerra, é normal na sociedade. Uma sociedade em guerra, ninguém investe capital. Então os empresários vão recolher o capital. Os empresários vão recolher o capital. Por quê? Pera aí, como que eu vou pôr o meu capital na mão do Dória, que é o governador de São Paulo, se o Dória depende do presidente da República, que é o órgão estadual, Estado de São Paulo, e o órgão federal, Federação do Brasil? O que vai acontecer? Os empresários não vão pôr. Por quê? Eu só posso pôr meu capital para investir em São Paulo se São Paulo tiver em concordância com a federação, que é o Brasil, que é o Bolsonaro. Por quê? Porque o meu capital que eu vou investir em São Paulo como fábrica, eu vou precisar vender para os outros estados. E aí vamos colocar aí que o estado da Bahia feche com o Bolsonaro. Você acha que o governador da Bahia não vai boicotar tudo que for do Dória de São Paulo? Vai boicotar. Então eu tô dando um breve relato para vocês aprenderem como funciona a política. E é isso aí que eu vou ensinar no curso. Uma maneira de você se esquivar dessas patifarias deles. Porque como eu falei nesse tempo de pandemia, eu falei, gente, fique em paz, se apega com Deus. Eu e você não tem nada a ver com essa guerra. Eu e você não tem nada a ver com essa guerra. E só quero falar outra coisa. Eu tô muito feliz hoje em dia, porque já tem 21 anos que eu ensino esse pensamento para as pessoas. E quando eu ensinava, um monte de Zé Polvinho de internet criticava, falava que não sei o que, todo mundo acha que o Cascão tá chapando. Eu vou repetir, o Cascão não tá chapando não, trouxa. O Cascão anda de Hilucona do ano e come bem com a família. Entendeu? Então os caras falavam isso, que eu tava chapando, isso há 20 anos atrás, pelo menos 15. Vamos colocar 15 anos que o Trilha estourou. Eu já falava quando eu comecei a cantar, mas com o Trilha estourou 15. Aí eu fiquei feliz, porque eu tenho feito muitos vídeos desses, por isso que eu tenho feito mais, porque estão pedindo. E eu fiquei feliz porque eu vi um monte de cara falando, caramba, os caras ficam falando Cascão é chapado, caramba, ó a visão. Então eu tô feliz que as pessoas estão abrindo os olhos para as coisas, entendeu? Eu tô muito feliz que tá acontecendo isso daí. Então a gente vai continuar fazendo. Fiquem atentos. Essa guerra agora interna também não é nossa, não se envolvam. Não se envolvam. Por enquanto, eu te aconselho, joelho no chão. Não precisa pedir nada pra Deus não. Não pede não, que Deus não precisa que pede não. Deus conhece até o palpitar do seu coração. O seu deitar e o seu levantar é de Deus. Entendeu? Então não pede não. Só joelho no chão e agradece a Deus por você ter saúde. E ainda assim, com todo esse mundo podre, você ter disposição para ir trabalhar pro rico. Entendeu? Você não reclama, você vai trabalhar para ganhar o seu salário. Então só agradece, porque assim, eu garanto para você, se você estiver firme com Deus, a sua comida chega na sua casa. Eu nunca vi o justo mendigar o pão e nem a sua descendência perecer. O justo não mendiga pão. Quem mendiga pão é quem não tem Deus. Então fique em paz, está tudo sob controle. Sabe por quê? Porque o homem não tem poder de balançar o mundo. Só Deus pode chacoalhar o mundo. E quando for um chacoalhão de Deus, vocês não vão nem ficar sabendo. Esse aí avisaram você, não sai de casa que o corona vai te pegar. O dia que Deus for dar uma correção no mundo, Deus não vai te avisar. Sabe por quê? Porque Deus já está nos avisando desde quando Jesus veio. Deus já está nos avisando faz tempo. Então Deus não tem negócio com o homem. Deus não faz negócio com o homem, beleza? Quando Deus foi fazer negócio com o homem, Ele mandou Jesus. E Jesus morreu na cruz para fazer negócio com o homem, para salvar o homem. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí Deus fez negócio com o mundo. Deus deu uma oportunidade para o mundo
se reconciliar com Deus. De lá pra cá, Deus não faz negócio com o mundo. Então, fique em paz, descanse o seu coração no Senhor. Porque o dia que Deus for dar um chacoalhão no mundo, você não vai ficar sabendo não, viu, Tuta? Desculpa a sinceridade. Você não vai saber. Porque eu e você não tem dignidade de nem desamarrar os alparcas do pé de Deus. Sabe o que é alparca? Chinelo? Eu e você não tem dignidade nem para chegar no chinelo de Deus. Que dirá para Deus te avisar que a ira dele vindoura é tempo de chegar. Beleza? Porque ele já está avisando desde quando Jesus se converta. Buscar Isaías 54. Não, Não, Isaías 54 é arma nenhuma forjada. Eu vou lembrar depois. Isaías fala: se converta. Tá chegando os tempos. Se converta enquanto é tempo. Buscai ao Senhor enquanto é tempo. Então Deus já está avisando faz tempo. Então Deus não vai vir no particular avisar ninguém. Quando Deus chacoalhar o mundo, vai chacoalhar. Nós que é ser humano, quem morrer e tiver em Cristo Jesus, vai morrer em Cristo. Já vai saber para onde vai depois. Quem morrer e não estiver em Cristo, estiver no mundo, vai saber também para onde vai. Beleza? Então, para finalizar, lembrem-se, essa guerra é social, não é espiritual. Ela não é minha e não é sua. Cabe a você só se posicionar. Aonde você se encontra? Onde você se encontra? Com Deus ou sem Deus? Se encontra com Deus, se é com Deus que você está no lugar certo. Pode cair o mundo, pode acontecer qualquer coisa. Aquele que está em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que morra, viverá. Então, se você estiver em Deus, ainda que morra, viverá. E todo aquele que não crê, já está condenado. Então, todo aquele que não crê, ainda que morra ou ainda que viva, já está condenado. Assimilou a diferença? O que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que morra, viverá. E o que não crê, ainda que viva ou morra, já está condenado. Pai de Deus, Deus abençoe a todos. Engrandecido só o nome de Deus. Fiquem com Deus e até breve. Por quê? Porque eu solto um vídeo e vou acompanhar os comentários. Se estiver progredindo igual esses estão, faremos mais, porque tudo que você ganha de graça, que é a minha sabedoria, eu gosto de dividir de graça com as pessoas. Eu amo a vida de vocês, porque vocês tiraram um bandido do mundo do crime e transformaram ele nesse artista diferente que sou eu. Eu só sou artista para trabalhar e ganhar meu dinheiro cantando. Para viver eu não sou artista. Eu não tenho nenhuma nojeira de artista. Ando de chinelo, atendo todo mundo. Só os recalcados, que é normal falar. A língua vai falar de mim, de qualquer um. Então eu não ligo. Mas a maioria do meu público me conhece. Eu não tenho espírito de artista. A única veia artística que eu tenho é para cantar e escrever letra. Fora isso, eu sou um cidadão comum. Todo mundo que me vê na rua sabe que já esteve perto de mim. Sabe que eu paro meu carro no meio da rua para tirar foto com os fãs. Não tô nem aí. Por quê? Porque vocês são importantes para mim. Vocês fizeram o ex-bandido ter uma profissão social e cuidar da família dele. Amo todos vocês, sou grato a vocês. Obrigado.